Sejam todos bem-vindos, todos que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Boa noite ao Vicente, mais uma vez, nosso companheiro, nosso tutor, por assim dizer, né? Que nos acompanha e nos acolhe no estudo dos 15 princípios. Né? Hoje a gente vai fazer um estudo diferente, a gente vai bater um papo a respeito do primeiro princípio, que é Deus. Né? E aí a gente vai trazer algumas coisas que foram ditas durante os estudos, os oito encontros que a gente teve, debater um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais de conteúdo para quem nos assiste e nos acompanha. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece, para a gente iniciar os nossos trabalhos. Você gostaria de fazer para nós, Vicente? Por favor. Vamos então nos prepararmos para a nossa prece. Rogar a Jesus as bênçãos do alto, sintonizarmos com as energias da casa, com os nossos amigos espirituais, que são os que nos dirigem, que nos amparam, que são os verdadeiros responsáveis por esse nosso encontro. Querido e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em Teu nome, de nos sentarmos em torno da Tua mesa para nos alimentarmos do Teu pão. Abençoa, Senhor, a nossa iniciativa, abençoa esse momento. E nós abraçamos, Senhor, com a nossa prece, com a nossa vibração, a todos os nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes e aqueles que compartilharão conosco através dos vídeos esse nosso diálogo. Abençoe-os e que a Tua paz, Senhor, seja a tônica da nossa conversa de hoje e abençoe os nossos amigos espirituais, para que eles possam nos ajudar também a clarear o nosso entendimento, a nossa fala, a nossa audição, o nosso discernimento, para melhor compreendermos a Tua mensagem libertadora, Senhor. Fica conosco, agora e em todos os momentos dessa nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja. Que a espiritualidade do Jeff também nos acompanha, nos inclua nesse trabalho. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria só fazer algumas considerações, apresentar, falar sobre esse projeto, tá? Que é um projeto que já é um desejo longo, né, antigo, que a gente está tentando concretizá-lo agora, né, que é gravar isso, deixar todo esse conteúdo, toda essa informação para que muitas outras pessoas possam ter acesso. E, naturalmente, fazer o trabalho que o Mestre nos pediu, que é levar o Evangelho a todos aqueles que pudermos, a maior quantidade de pessoas que conseguimos atingir com o seu Evangelho. Com o uso das tecnologias hoje, a internet, isso nos ajuda muito e facilita muito o nosso trabalho. Né? Mas como tudo que é novo, tudo que a gente está fazendo pela primeira vez, às vezes a gente peca, às vezes a gente erra, a gente tenta e eventualmente acontecem alguns tropeços, algumas falhas, e não seria diferente conosco. Então nós estamos aprendendo também. Então eventualmente nós vamos ver nos vídeos que já estão publicados algumas falhas, alguns recursos que nós utilizamos para tentar não perder o material que foi preparado, né, para não ter que refazê-lo. Então a gente está aprendendo, e à medida que a gente for aprimorando as nossas competências técnicas, também a qualidade dos nossos estudos, do material que vai ser divulgado, também irá melhorar. Né? Então, nos perdoem aí pelas nossas falhas. Depois a gente coloca lá nos bastidores, lá, falhas técnicas, erro nosso, né? Falha nossa, enfim. Mas, então, falando um pouquinho também do estudo. O que é o estudo dos 15 princípios? Né? O Vicente vai falar para a gente daqui a pouquinho a respeito disso, a respeito do que é, como que surgiu, por que eles foram
trazidos para a gente poder estudar e o benefício que ele traz e as facilitações que ele traz em todos os estudos que a gente faz dentro da doutrina, né? Então, no formato original, a gente tinha aqui toda segunda-feira um encontro com muitas pessoas, era presencial, até então nós podíamos nos aglomerar, hoje isso já não podemos fazer mais. Então, a gente está reaprendendo com isso, mas a gente está tentando manter a originalidade do estudo, que é a naturalidade da conversa, a fluidez do assunto, a ligação do tema com todos os outros princípios e de uma forma natural, tranquila, serena, como sempre foi. E a gente está tentando levar isso tudo para os vídeos, com a mesma naturalidade, com a mesma simplicidade, muito obrigado, Vicente, a mesma simplicidade que a gente tinha antes. Infelizmente, com um número reduzido de pessoas presentes, né, mas ainda contamos com algumas pessoas junto conosco, né, e esperamos que em breve possamos ter mais pessoas ainda junto conosco presentes, né, mas a gente está percebendo que o resultado está sendo positivo, temos muitas pessoas visualizando o nosso canal, vários inscritos nesse pequeno curto tempo que a gente começou o projeto, e a gente entende que isso está começando a gerar, sim, os frutos que a gente está plantando, das sementes que a gente está plantando, né? Então, a gente vai tentar manter a mesma simplicidade, a mesma facilidade e fluidez do estudo, né? Bom, então, hoje, Vicente, como a gente combinou, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro princípio, que é o que a gente discorreu nos últimos 8 encontros, né, do nosso estudo, e naturalmente, né, tem que começar por Deus, não tem jeito de não começar por Ele, né, causa primária, todas as coisas, inteligência suprema, e a gente sabe que mesmo a gente tentando se esforçar para entender e compreender, a gente está longe, muito longe disso. E que os 15 princípios nos trazem um conforto e uma facilidade de nos aproximarmos dessa compreensão, né? E a gente sente isso durante os estudos, os encontros que a gente faz aqui, né? Bom, como o principal objetivo é a divulgação da doutrina, a divulgação do Evangelho, né? A gente sempre faz o estudo dentro desse foco, o Evangelho de Jesus, né? Tudo aquilo que Jesus trouxe e deixou para nós, de mensagem, de roteiro, de orientação, um guia, né? E no trabalho que Allan Kardec fez da codificação, através do Consolador, através da espiritualidade que fez todo esse trabalho, trazer mais orientações do Espírito da Verdade. A primeira pergunta que Allan Kardec fez foi: quem é Deus? E aí vem essa questão que ficou martelando na minha cabeça quando eu entrei na doutrina. Gente, mas por que ele perguntou quem? E não quem? A primeira pergunta foi quem? Quem é Deus? Porque a gente tem essa coisa na nossa educação religiosa, né, desde criança, de que Deus é um ser, Deus é alguém, então a gente sempre classifica e traz ele ao nosso tamanho, né, a nossa pequenez. E aí vem Allan Kardec e joga isso tudo por terra. Não é quem? Que? Porque nós não sabemos efetivamente da coisa. Fala um pouquinho para nós sobre essa primeira pergunta. O que é um pronome relativo, né? Sim. E o quem é Deus, ou o que é Deus, e que é Deus, são muito diferentes, sim, no campo do entendimento e também da definição mesmo. O que é Deus? Kardec usa esse pronome relativo muito em consideração a essa relatividade evolutiva das criaturas.
Então aí já abre um espaço para que o estudioso entre com mais um princípio fundamental, além daqueles que a codificação trouxe, que é o princípio da evolução, que é o quinto princípio fundamental. Então esse que aí, ele guarda uma relação muito direta com o nosso momento existencial. Todos somos e somos espíritos e estamos em evolução. Gradativamente nós vamos mudando de patamar evolutivo, e na proporção em que a gente vai evoluindo, a gente vai enxergando melhor e enxergando mais. Ou seja, esse que aí, ele é um respeito à capacidade de compreensão e de assimilação de todos, independentemente de em que nível evolutivo ele se situa. Então, cada um vai enxergar Deus, vai conceber Deus, vai sentir Deus, vai ver Deus, entre aspas, de acordo com a sua capacidade de visão, com a amplitude da sua visão, o estágio evolutivo onde ele se encontra. E isso também provoca uma característica fundamental e básica do Espiritismo, da doutrina, que é a filosofia. Sim. Que é o questionar. Porque a partir do momento que a gente não consegue mais atribuir a Deus uma imagem como a nossa, como um ser encarnado, ou até mesmo o próprio Espírito, a gente começa a se questionar. Tá, mas então, o que seria então Deus? Porque o que aí estaria muito relacionado à coisa. Sim. O que é Deus? O que é mais para definir coisas. E quem é Deus é para definir pessoa, alguém. Quem? São pronomes totalmente distintos. E como Deus não é o que e nem é quem, ele deixa na relatividade de compreensão de cada um de nós. Para que cada um, segundo a sua capacidade de conceber Deus, aí nós caímos até naquela outra pergunta que a gente já tem estudado bastante, de como é Deus para mim. Então, guarda esse que é Deus aí, guarda uma relação e deixa um espaço para que cada um de nós responda dentro de si essa pergunta. Porque a existência de Deus é patente e os Espíritos nos ensinam que não há efeito sem causa e que tudo que existe na natureza é um efeito. E que tudo que existe no universo é um efeito de uma causa primária. Então, por isso que os Espíritos respondem essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec inicia exatamente com a pedra fundamental de tudo que é Deus. E a primeira pergunta dele é exatamente essa: que é Deus? Os Espíritos respondem que é a inteligência suprema, ou seja, é a causa primária de todas as coisas. É aquilo supremo. Vamos entender o que é supremo. É o que está acima de toda e qualquer inteligência. E é o causador que está acima de todo e qualquer causador. Aí a gente, raciocinando assim, nós vamos remontar a origem de Deus, assim, pelo pensamento. Agora, pessoalizar Deus, o que é Deus, quem é Deus, ou transformar Deus, materializar Deus no o que é Deus, aí a gente já vem fazendo isso através dos tempos. Então nós já temos dado imagem para Deus de todas as formas, até o equívoco de que quando nós aprendemos, quando nós viemos a saber que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ao invés da gente se entender parecendo-se com Deus, nós já fizemos o oposto, colocamos Deus se parecendo conosco, e aí criamos uma figura humana para representar Deus. Então, sabendo disso, a espiritualidade é muito sábia, é muito sutil para intuir Kardec até nas perguntas, porque muitas vezes as perguntas são muito mais importantes do que as respostas, porque elas vão no âmago do objetivo, vão no ponto do objetivo. Como dizer isso? Com que sutileza Kardec faz essas perguntas?
com que objetividade, com que clareza Kardec faz essas perguntas. Então, não poderia ser diferente. Porque senão a gente voltaria a ligar Deus à materialidade de o que ou a pessoalidade de quem. Então o que coube, encaixou-se nesse nosso caminhar, né? Nessa nossa escalada evolutiva. E cada hora a gente vai vê-lo de forma diferente. Como a gente diz no popular, colocou uma pequena brasileira. Isso, e é por isso que a gente não pode se arvorar em querer impor a nossa concepção divina para o outro. Sim. Porque cada um tem a sua concepção divina. Isso tem nome, chama-se respeito ao momento evolutivo do outro, ao momento existencial do outro, porque cada um tem uma forma de conceber Deus. Sim. E Kardec diz para nós que nós vamos melhorando essa forma de conceber Deus na medida em que nós vamos nos desmaterializando. Nós vamos rompendo com os vínculos que muitas vezes, materiais, que muitas vezes funcionam até o momento como anteparo. Nesse olhar nosso para Deus, essa materialidade ofusca essa nossa visão, espiritualmente falando, de Deus. E esse ver aí, vamos entender isso aí, é sentir, né? É conceber. Falando de concepção, de conceber, e a resposta que você disse agora há pouco também, isso tudo traz para a gente uma reflexão de como eu vejo, sim, como eu entendo. É o que você acabou de dizer agora há pouco. Estudar Deus, entender que Deus é o princípio de tudo e que Ele não é uma figura, Ele não é igual a mim, aliás, Ele é muito mais do que eu imagino. E aí quando a gente tem esse choque de que Ele não é quem, nem alguma coisa, nem a materialidade dele, do porquê, aí a gente começa a repensar, começa a reestruturar toda essa concepção divina na nossa mente. É onde eu vejo que os 15 princípios como um todo, né, nos ajudam e nos auxiliam muito nessa vou chamar de remodelagem, não que se fosse remodelar, estava remodelando algo físico, nessa reconstrução. Nós costumamos dizer que os 15 princípios básicos são, na verdade, funcionam para nós, na verdade, como 15 holofotes para iluminar as páginas do Evangelho, iluminar a nossa consciência, para iluminar o nosso discernimento, e mais fundamentalmente, para que a gente consiga ter um novo olhar sobre o Evangelho, sobre a mensagem do Cristo, à luz de uma fundamentação que se pauta nos 15 princípios fundamentais. Os Espíritos trazem aí para nós, na introdução do Livro dos Espíritos, logo no início, na introdução, quando Kardec, são as primeiras palavras escritas de Kardec, na sua proposta de sistematização do ensino dos Espíritos. Lá na introdução ao Livro dos Espíritos, ele traz para nós os primeiros princípios fundamentais. Obviamente que a doutrina é progressiva também. Depois tem muita coisa que não foi falada na doutrina que nós estamos aprendendo com André Luiz, com Emmanuel, com Leon Denis, com tantos outros mentores espirituais, e através de exercício mediúnico inteiramente confiável, como Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e tantos outros, e que confiáveis e que vêm complementar o nosso entendimento, que vêm abrir mais espaço no nosso entendimento para que o novo chegue, para que visões novas, formas novas de entender Deus, de enxergar Deus cheguem. Nós o concebemos muito hoje, por isso novo que chegou até nós, que são os atributos da divindade, os atributos de Deus.
Isso leva essa força dos princípios fundamentais do Espiritismo. Não só os 15, mas existem outros que poderiam ser também, por exemplo, o esquecimento do passado, como um princípio fundamental de exercício espiritual. Tantos outros que poderiam vir trazendo para nós essa complementação, essa coisa. Aí leva isso, só fechando esse raciocínio, leva isso a cada um de nós entender, essa é uma fala de Leon Denis, inclusive, que Jesus é a porta. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Precisamos de passar por essa porta. E segundo ele, é uma porta estreita. É preciso da gente se fazer caber nessa porta. Abrir mão, renunciar a muita coisa que a gente vem trazendo. E que Jesus é a porta, mas para a gente abrir essa porta do entendimento da mensagem de Jesus, nós precisamos de Kardec. Simbolizando Kardec todo o complexo de ensinamentos trazidos pelos Espíritos, porque Kardec é o codificador dessa mensagem. Então, lá no Prolegômenos, que é a parte segunda do Livro dos Espíritos, ali, logo depois da introdução, os Espíritos falam para Kardec, trabalha com zelo, com todo cuidado, mas não se esqueça de que a obra é nossa, de que nós vamos te guiando, te ajudando, te orientando, te corrigindo em algumas necessidades, e pode contar conosco todos os momentos que precisar, mas não se esqueça que a obra é nossa. Ou seja, a doutrina é dos Espíritos, Kardec é o codificador, e os Espíritos conhecem as nossas necessidades de entendimento muito mais, porque eles estão muito mais a par, eles estão muito mais lá em cima, eles estão muito mais na vanguarda. Então a visão deles sobre nós, eles têm uma sintonia muito maior com Jesus, e Jesus nos conhece, identidade, CPF, data de nascimento, cada uma das nossas reencarnações, certamente. Então, por isso, eles são críveis, porque são aqueles que já passaram por onde nós estamos, já vivenciaram as situações que nós estamos vivendo, e que podem, do alto da sua experiência, da sua autoridade, podem nos orientar em sintonia com Cristo, que é o nosso modelo e o nosso guia, né? Você já entrou numa pergunta que eu queria te fazer mais para frente, vamos aproveitar que você já entrou nela, vamos falar sobre ela, que é 15 princípios, que é exatamente o objeto do estudo que está sendo feito. Sim. Que aí vem a questão, que todo mundo se pergunta, mas como surgiram esses 15 princípios? Quem definiu? Como é que isso apareceu na doutrina? Veio do nada? Por que Allan Kardec não menciona isso, não classifica os 15 princípios nas obras básicas? Por que a gente não encontra isso em literaturas da doutrina? Como é que está isso? Assim, é uma coisa que alguém um dia teve uma ideia, não, vou inventar aqui, vou criar os 15 princípios e pronto, vou falar que agora é assim. Não. Ou tem uma fundamentação. Sim. E isso naturalmente é lógico e tem sentido, porque quando se estuda princípio a princípio, que você já trouxe com muita riqueza para a gente aqui, fazendo a relação entre eles, né, tem um fundamento. E aí eu queria entender, que você falasse para a gente também um pouquinho, estou doido para entender, como é que veio isso, essa ideia de 15 princípios, vamos pincelar, como é que é isso? Conta para a gente. Isso realmente é uma indagação que também passeava aqui em mim, e até que um dia eu encontrei, casualmente, com o Sr. Manuel Alves, que é o último dos remanescentes de um grande grupo de estudiosos do Espiritismo, e ele diretamente participou do estudo dos 15 princípios básicos, fazendo dobradinha com o Sr. Honório lá na União Espírita Mineira. Então aí ele veio clarear isso para mim, me mandou fotos de momentos de estudos. Houve em Belo Horizonte um grupo de estudiosos, mas assim, daqueles assim de muito discernimento, de muito esforço, de muita transpiração, de muitas reuniões.
E esse grupo era constituído do Sr. Honório Abreu, que é um grande instrutor nosso, que foi, enquanto esteve encarnado aqui no nosso Jefa mesmo, ele veio nos ajudar nos cursos dos expositores do Espiritismo, curso de passe, como estudar a Bíblia. Foi um professor aqui para nós, assim, um instrutor muito importante. Então o Sr. Honório fazia parte de uma família que veio assim, com a bandeira do Espiritismo carregando mesmo o andor, na verdade, do Espiritismo, né? Então é Sr. Honório Abreu e seus dois irmãos, Lúcio Abreu e Oswaldo Abreu. Os três de uma mesma família, e juntaram-se a eles alguns outros importantes estudiosos e nós estamos falando de estudiosos, não é de leitores, não, do Espiritismo, que é o senhor José Damasceno Sobral, que foi assim uma referência em Belo Horizonte. Sobral o Sr. Manuel me disse que ele, aquelas questões, aquelas interpretações que os outros às vezes ficavam em dúvida, ele consultava o Sobral, que ele é de uma lucidez, um espírito de muita lucidez na interpretação da mensagem do Cristo. E o Sobral, José Damasceno Sobral, e tinha um outro, o senhor Leão Zálio, que era companheiro de Sobral, que depois, numa comunicação mediúnica aqui no Francisco de Assis do Vista Alegre, o Ivani recebeu uma mensagem dele, eu até vi isso na internet um dia desse, do Sobral, mandando a primeira e única comunicação conhecida que chegou dele até então, identificando o nome da esposa e comunicando que na hora que ele se desvencilhou do corpo e que se deu conta de que estava no plano espiritual, quem ele ouviu a voz do Sobral, e por sua vez falava: fica tranquilo, e ele voltou a dormir do lado de lá, segundo ele. Então, e o Solião também era assim, de uma perspicácia na compreensão do Evangelho, segundo o Sr. Manuel. E de tantos outros, porque esse grupo não era fechado em quatro, esse grupo tinha todo e que era vinculado à União Espírita Mineira e à AME de Belo Horizonte. Esse grupo fundou Casas Espíritas, esse grupo criou um método de estudo do Evangelho miudinho, o EMERGE hoje, né? Estudo minucioso do Evangelho, que hoje ganhou esse nome, que antes era carinhosamente chamado de miudinho. E esse grupo deixou um legado aí para nós, que é o livro Luz Imperecível. E que, ao estudar o Evangelho e a doutrina espírita, eles foram deparando com algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, alguns registros nas obras básicas, Livro dos Médiuns, livro A Gênese. O capítulo 14 da Gênese fala sobre os fluidos e lá ele fala do perispírito. E aí, ao estudar o Evangelho e sentir a importância do perispírito nas referências trazidas por Jesus, aí eles foram aos poucos descortinando aí outros e garimpando, aliás, a palavra é essa, identificando outros princípios que eram fundamentais de serem compreendidos, para que verdadeiramente o Espiritismo se tornasse a chave para abrir o entendimento do pensamento de Jesus. Então isso nasceu como fruto desse trabalho realizado por esse grupo em Belo Horizonte. Está aos poucos ganhando, expandindo, rompendo as fronteiras, está saindo aí de Minas Gerais, já está chegando para o interior de Minas, para outros estados, para outros países. Os princípios fundamentais estão chegando através de palestras e através de vídeos e de informações, que hoje a tecnologia facilita muito isso. E à medida que a gente vai estudando-os dentro dessa visão de interdependência um do outro, porque ali os 15 princípios hoje podem ser vistos como aqueles 15 pilares que sustentam esse corpo, esse edifício doutrinário. Se algum deles falir, se houver alguma contradição sobre algum deles,
essa estrutura fica comprometida. Por isso a doutrina espírita tem tanta credibilidade, porque esses princípios fundamentais, há uma solidariedade entre eles. Eles se sustentam, se complementam no campo do entendimento, no campo dessa lógica, dessa clareza cristalina do ser, da vida, e do quanto novo que ele vem trazendo, que eles vêm trazendo esses princípios, cada vez mais solidificando a doutrina espírita. É um caminho, então, para facilitar a nossa compreensão de Deus. Porque isso faz com que o que você estuda no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, você vai estudar coerentemente lá no Céu e Inferno, que é a última, e a Gênesis, que são os últimos. Sim. E vai passar pelo Livro dos Médiuns também coerente. Então há uma coerência, exatamente porque os princípios fundamentais permeiam a doutrina. E a partir do momento em que nós, à luz dos princípios fundamentais, analisamos os atributos de Deus, aí nós começamos a clarear assim, significativamente o nosso entendimento, que é gradativo, obviamente. E esses atributos, dentre esses atributos, alguns, Deus é imutável, todos mexem conosco. Deus é imutável, Deus é único, também é fundamental para nós. Mas tem Deus é eterno, Deus é imaterial, Deus é onisciente, Deus é onipotente, mas tem um que especificamente mexe muito conosco, guarda muita relação conosco, porque ele serve para a gente abalizar, para a gente avaliar, para a gente ter como baliza esse nosso novo olhar para Deus, que Deus é soberanamente justo e bom. Porque esse mexe diretamente conosco, assim, muito profundamente. Porque a gente foi levado a imaginar que Deus, a entender que Deus era justo. Outra hora era levado a entender que Deus era bom. Mas tão bom que não era capaz de aplicar a justiça. Mas era tão justo que não era capaz de aplicar a bondade. Então, esse atributo, ele vem nos mostrar que justiça e bondade são características, são peculiaridades divinas, mas que são usadas simultaneamente. Toda justiça destemperada de bondade, por si só, ela já é injusta. E toda bondade destemperada do senso de justiça também pode não ser tão boa. Né? Então Deus é exatamente essa referência para nós, e que é a baliza, e que é a tese. Está de acordo com essa tese divina, então eu pego um caminho. Está em desacordo, eu pego outro caminho, caminho de entendimento, para buscar a verdade. Né? Porque se não está de acordo com esse princípio, aí contrariou a verdade. Então aí cabe a nós, filosófica, científica e religiosamente, buscar a verdade. Perfeito. Nosso tempo já está mais no finalzinho. É muito gostoso falar sobre a doutrina, é muito gostoso falar sobre Deus, mas tem pessoas aqui ansiosas para fazer perguntas sobre o tema de Deus, né? A Jônia que nos acompanha trouxe algumas perguntas. Por favor. Boa noite. É interessante da palestra, né, do Vinícius Vicente, falando sobre Deus, né, de acordo com a introdução sua, Mauri, que é relativamente a relatividade das pessoas. Estamos em evolução, interpretação individual e compreensão. Isso tudo tange no eu de cada um. Cada eu tem os 5 sentidos, que falam muito sobre isso também. Deus fala para usarmos os sentidos e iluminarmos. Então, os sentidos é a maneira como a gente comunica com o mundo, com a vida, através de visão, audição, olfato, paladar e tal. Isso nós fomos presenteados, né, com esses 5 sentidos, a máquina humana perfeita, para que pudéssemos ter essa impressão, essa compreensão e esse entendimento dessa fala, né, que gera solidariedade,
Ou seja, se a solidariedade tem um amor ao próximo. Então não tem como a gente não usar os nossos sentidos diante dessa preciosidade que a gente escuta todo dia, toda hora, repetidamente, cada vez diferente. Porque a gente muda também na nossa maturidade. Então, é onde o que eu gravei muito forte diante de tudo isso é que prevalece o jogo do bem e do mal. É a nossa força de influenciação, de acordo com os nossos valores, através dos 5 sentidos e do bem viver e bem proceder, que não tem outra escolha a não ser assim, dessa forma. Aí eu queria que você só esclarecesse, ver se eu estou no caminho devido. Exatamente. Quando você inicia a sua fala falando da relatividade, porque o caminho é relativo. E o caminho, ele é construído ao caminhar. E por isso que Jesus nos recomenda: bate para se abrir, pede para receber, procura para encontrar. E na proporção em que a gente começa a acordar e começa a dar ouvidos a esse chamamento divino dentro de nós, da sua existência, das suas potencialidades, começamos a identificar dentro de nós em estado de germe essas potencialidades divinas que cabe a cada um de nós desenvolver. Aí nós estamos começando a acordar para dar atenção a esse momento relativo que nós estamos vivendo, porque em cada momento nós vamos verdadeiramente nos comportar diferente diante do mesmo ensinamento, porque tem uma amplitude. Nesse exato momento, amigos espirituais, companheiros de caminhada, que estão em outros níveis evolutivos mais avançados que nós, estão estudando esse mesmo tema, Deus, sob um enfoque infinitamente mais elevado e mais aprofundado. Então, essa relatividade, a gente precisa de se respeitar nela também, que a gente às vezes fica ansioso. Mas não precisa da gente ficar ansioso, a gente precisa de se respeitar e perseverar. Perseverar, ter muita persistência, muita resiliência, porque os obstáculos, os desafios irão surgir. Aliás, os Espíritos falam isso para Kardec lá no Plano Gomes, e que para ele tocar em frente. É um recado para todos nós. Evoluir é uma constância, né? E que a cada momento nós vamos estar enxergando ensinamentos com um novo olhar, com novas lentes, né? As lentes do conhecimento novo, porque tudo está em progresso nessa vida, do átomo ao anjo, segundo estamos aprendendo, né? Como vocês falaram agora de relatividade, né? Me recordei aqui agora nos nossos estudos do gráfico da evolução. O gráfico da evolução ele traz exatamente essa informação, esse conteúdo para a gente, da relatividade das coisas, que à medida que a gente vai evoluindo, vai seguindo esse caminho do evolutivo, a gente vai abandonando esse vínculo com a matéria e adquirindo novos valores que são espirituais. Então a gente vai adquirindo novas compreensões, vivendo novos momentos. Sim. Né? E com isso a gente vai aprimorando o nosso entendimento e a nossa relação íntima. Sim. Com Deus. E nós não podemos deixar de trazer aqui a baila esse tríplice aspecto do Espiritismo, que é o grande salto que foi dado com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de exercer essa inteligência, quando os Espíritos falam para nós que a força do Espiritismo está na sua filosofia. Esse caráter filosófico do Espiritismo, ele vem trazer para nós muitas chaves e para abrir muitas portas, e principalmente entendendo esse caráter filosófico não como filosofar no sentido vulgar que se fala por aí, entendendo filosofar como exercício dessa criticidade, porque todos nós temos perguntas a serem feitas para que nós possamos compreender melhor Deus. E hoje o Espiritismo vem dizer para nós assim: olha, pode perguntar que Deus não se magoa, pode perguntar que para Deus não tem resposta, não tem pergunta boba, pode perguntar porque Deus quer ser questionado
porque ele quer cada vez mais ser compreendido. Então, isso abre para nós um campo de estudo, um campo de exercício de individualidade, de criatividade, inclusive, de exercício de criatividade nas perguntas. Porque a gente precisa de elaborar melhor as nossas perguntas, fundamentadas em um pré-requisito de conhecimento básico, para que a gente objetive a resposta, para que a gente objetive a pergunta, para que os espíritos também que nos assistem possam nos endireitar aí o entendimento. Então, esse lado filosófico do Espiritismo, esse caráter filosófico, ele é altamente libertador e esclarecedor, porque o objetivo da filosofia é elucidar. Chegamos ao final do primeiro estudo, do primeiro princípio, Deus, com Vicente Andrade, que nos acompanha e nos orienta aí nesse estudo maravilhoso, com muitos esclarecimentos, né? E pretendemos fazer da mesma forma nos próximos princípios. À medida que a gente for encerrando o estudo de cada um deles, a gente pretende trazer aqui novamente, sentarmos para poder bater um papo sobre este princípio finalizado e trazer a oportunidade também de novos esclarecimentos, de questionamentos. Às vezes não é possível fazer perguntas durante os estudos, tá? Para que vocês tragam, enviem para a gente perguntas, porque ficam dúvidas, é natural. Então, sempre que quiserem, tiverem uma dúvida, mandem para a gente através dos nossos canais, seja no YouTube, nos comentários dos vídeos que você assistiu, deixa lá no comentário a sua dúvida e no momento oportuno a gente tenta te responder, às vezes durante o próprio estudo mesmo, né? Em outra oportunidade a gente traz para o bate-papo para perguntar para o Vicente e nos ajudar a compreender melhor essa dúvida. Aqueles que nos acompanham presencialmente, de repente pode trazer a questão também, é uma oportunidade para fazer esses questionamentos. Então esse vai ser o método que vamos adotar no nosso estudo. Ao final de cada princípio, a gente bate um papo para ampliar os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos sobre cada um, né? Então aí agradecemos pela companhia de todos que vêm nos prestigiar presencialmente, apesar de poucos ainda, né? A pandemia ainda nos traz algumas restrições, mas ainda assim agradecemos àqueles que vêm, agradecemos a todos que têm nos acompanhado, assistido nossos vídeos, né, trazido os comentários, deixado o seu like, se inscrevido no nosso canal e pedimos a todos que se inscrevam, que marquem lá o sininho para poder receber as notificações e acompanhar sempre todos os novos vídeos. Daqui para frente nós vamos começar com o segundo princípio, que é Jesus. Continue nos acompanhando e trazendo as suas dúvidas. Estaremos sempre à disposição e que Jesus nos abençoe sempre. Que Deus nos acompanhe e nos ilumine. Muito obrigado.